Para mim isso é que é o 25 de Abril. É a descoberta que nós somos milhares. A Revolução. Democracia, liberdade, direitos humanos. A salvação da justiça no mundo. Ela não me dizia para eu não dizer o que eu quisesse dizer, mas eu não falo tão alto. O dia da alegria. Para mim é muito simples, a mim basta uma palavra: liberdade. Manuel Luís Real nasceu em 1947. Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi um dos últimos a defender dissertação de licenciatura intitulada Arte Românica de Coimbra, Novos Dados, Novas Hipóteses, em 1974. A par da licenciatura, tirou o curso de especialização de bibliotecário e arquivista na Universidade de Coimbra, que também concluiu em 1974. Ingressou na Biblioteca Pública Municipal do Porto em 1971, onde permaneceu até 1981, tendo então transitado para o Arquivo Histórico Municipal do Porto, instalado na Casa do Infante, que passou a dirigir. Em 1995 foi nomeado diretor do Departamento de Arquivos da Câmara Municipal do Porto, cargo que ocupou até 2010. No Arquivo Histórico Municipal do Porto foi responsável pela profunda e radical reforma dos serviços e das instalações. E entre 1988 e 2005 foi igualmente professor convidado do curso superior de Ciências Documentais na Faculdade de Letras do Porto. Foi um dos fundadores da Associação Portuguesa de Bibliotecários e Arquivistas Profissionais de Informação e Documentação e é um dos autores do manual Arquivista, Teoria e Prática de uma Ciência da Informação, juntamente com Fernanda Ribeiro, Armando Malheiro e Júlio Ramos. Dentre os muitos projetos em que esteve envolvido na sua atividade profissional, salienta-se a coordenação do projeto de estudo e valorização da Casa do Infante e o facto de ter sido coordenador científico da candidatura do Porto a Património Cultural da Humanidade. Comissariou múltiplas exposições. A par da sua atividade de arquivista, Manuel Real tem desenvolvido uma importante carreira de investigação nos domínios da arte e da arqueologia medievais, nomeadamente no que concerne à arte pré-românica e românica, sendo autor de dezenas de estudos. O 25 de abril de 1974 surpreendeu quando estava na tropa. Participou na ocupação dos estudos da RTP no dia 25, rumou depois a Timor, onde viveu os derradeiros momentos da presença portuguesa, dramaticamente interrompidos pela invasão da Indonésia em 7 de dezembro de 75, que conduziu ao genocídio de mais de 1 milhão de timorenses. Começo por agradecer ao Manuel Real ter-nos recebido aqui e perguntava como é que foram os seus tempos de estudante antes do 25 de Abril, uma vez que conjugava a atividade estudante com a atividade profissional. Os primeiros anos foram, de facto, anos normais, embora acompanhando a crise académica, etc. E depois, atingido o mestrado, decidi, de facto, seguir a vida profissional, porque na altura pensávamos casar, eu e a minha mulher, e então concorri para Coimbra para o curso de Ciências Documentais. Nessa altura havia a necessidade de concluir também a licenciatura e fui gerindo o tempo para concluir as duas coisas antes de ir para a vida militar, porque senão na altura tínhamos a guerra e a situação era de facto complicada. Entrou para a vida militar? Eu tinha 27 anos, entrei em 74, porque foi o seguinte, eu terminei o curso e terminei a tese em finais de 73 e meti nessa altura logo os papéis para ir na tropa e já fui defender a tese quando estava na vida militar. Vim de Mafra à faculdade para fazer as provas. Quando foi do 25 de Abril estava? Pois, apanhou-me então o 25 de Abril, estava na altura no segundo, era cadete, não, estava agora não me recordo bem, era segundo ciclo ou qualquer coisa, e estava na EPA e na altura nós já sabíamos que havia qualquer coisa que estava no ar, porque tinha havido o golpe de Mafra, ou melhor, estava em Mafra o golpe das Caldas, e então estávamos já na EPA, estávamos a dormir na camarata e de repente entra na camarata um miliciano e um oficial, creio que de carreira, acordar-nos dizendo que havia um golpe e quem é que aderia, quem não aderia. Nessa altura
Suponho que, se bem me lembro, toda a gente aderiu, com exceção de um dos colegas que lá estava, e que disse claramente que não haveria um golpe desse tipo. E nós viemos para a parada, começámos também a armar-nos. Foi muito cedo, era 1h, mais ou menos. Ainda ouvimos, suponho, agora já não me recordo bem, já foi há muito tempo, não é? Mas talvez por volta das 2 ou da manhã, ou assim, ouvimos os tiros de sinal que tinha sido tomada à televisão, porque eu não fui na primeira leva. Foi no quartel, digamos, na defesa do quartel. Na altura lembro-me muito virado ao lado da calçada de Carris, ainda se via os carros passar ao longo, mas estava relativamente calmo, embora a dada altura nós não sabíamos o que é que nos iria acontecer, porque falava-se que a PIDE poderia começar a atuar e o quartel estava circundado de uma série de prédios altos e podia haver qualquer problema por aí. As coisas correram de facto razoavelmente bem e depois, suponho que meio-dia, 1h do dia seguinte, eu fui render com um grupo, precisamente aos estudos do Lumiar. Depois fomos distribuídos para cima dos telhados, andamos lá nessa situação ainda sem saber o que é que iria resultar relativamente ao levantamento militar. E pronto, depois as coisas começaram a vir, as notícias mais favoráveis. E, de lá de dentro do Lumiar, lembro-me de algumas coisas, lembro-me da chegada, por exemplo, do José Mário Branco, que foi dos primeiros que veio para lá, para o estúdio, depois com intervenções, etc. E também outra coisa que me lembro foi que, a dada altura, comecei a ver em colegas que estavam também em postos de observação algum relaxo, a partir de determinado momento, até às vezes um bocadinho exagerados, abandonavam um bocado os postos, etc. Foi assim uma situação que na altura até me chocou um bocado, não é? Isso, portanto, no próprio dia 25. Depois, passado, não sei se 2, 3 dias, fui também para estar a vigiar a antena no Monsanto, a antena de transmissão. E, portanto, a ocupação da RTP prolongou-se por vários dias? Sim, aquilo depois continuou, depois os programas começaram a ser coordenados pelo MFA e a tropa continuou lá. Portanto, estava na RTP quando foi a transmissão da Junta de Salvação Nacional? Isso já não me recordo, mas parece que sim. Muito bem. E como é que se deu a sua ida para Timor? Eu, entretanto, fui para o Centro de Estudos Psicotécnicos, penso que era assim, o CEP, não é? Tive a especialidade de psicotecnia e então, a dada altura, houve um major em Timor que queria lá que estivesse alguma uma unidade de psicotécnicos. Na altura não percebia bem porquê, mas a verdade é que certo fui eu e fui também, creio que o Roque Rodrigues também estava nesta especialidade e cheguei lá em novembro. Cheguei pouco antes do novo governador Lemos Pires chegar a Timor. Como era bastante novo e estava em oficial de dia no quartel-general, até fui comandar o pelotão que recebeu o Lemos Pires lá no quartel-general. Depois houve algumas coincidências. Eu já estava destacado, tive em missão em Aileu para montar uma estrutura para depois fazer exercícios e testes lá com os recrutas. E, entretanto, chegou o Lemos Pires e a equipa dele, e mais ou menos na altura em que eles chegam há um problema sério. Aliás, houve dois. Um que foi uma rixa local e houve um indivíduo que foi degolado lá num suco, numa povoação. Isso incitou muitas pessoas, mas não é por aí, porque já não era o primeiro caso que acontecia. Mas depois houve também
uma insubordinação de militares que estavam em Malbice, que vieram para Aileu. Começou a haver uma série de oportunismo na tropa para regresso à metrópole. Isso deu-se em várias das colónias e ali houve esse levantamento. Eles foram precisamente retidos em Aileu e numa altura em que eu estava para ir fazer o serviço lá em Aileu, acontece que acabei por ir na mesma comitiva que creio que o Major Mota e o Major Jonatas, que foram destacados para ver o que é que se passava e as medidas que haviam de ser tomadas, etc, etc. Esse foi o primeiro contacto que tive com a equipa governamental e depois ela continuou por uma circunstância, quer dizer, havia no meio da militares, sobretudo dos milicianos, alguma certa excitação, uns com vontade de colaborar, mas havia também algumas manifestações de um certo descredismo e tal, que depois de reuniões que houve, eram mestres oficiais, a linha mais moderada, de certo modo, venceu e estava disposta a colaborar com o novo governo. E foram destacados alguns oficiais, alferes, para colaborar e a mim calhou-me fazer contactos com, sobretudo, a UDT. Nós também nos interessava auscultar, de alguma maneira, a opinião dos partidos e como é que as coisas evoluíam. E houve um outro que ficou encarregado das relações com a Apodet, que resultou muito pouco, e também outro com a Fretilin. Depois, com a Fretilin, na altura foi nomeado, suponho, com o Roque Rodrigues, mas chegou-se à conclusão que o Roque Rodrigues tinha proximidades muito grandes com o próprio partido e isso levou a um certo, digamos, afastamento do trabalho dele nesse sentido e também me encarregaram de alguns contactos e cheguei a contactar com o Xavier da Amaral, etc. E fui recebendo uma série de informações e uma delas até que me espantou bastante, porque se dizia que a Fretilin queria uma imediata descolonização, ficar independente, e uma vez eu perguntei ao Xavier do Amaral, numa reunião que tive lá, e ele dizia-me que nunca menos que 10 anos, portanto a situação era completamente diferente da parte do presidente da própria Fretilin, que começou a Fretilin a ser muito desestabilizada por um grupo de jovens que tinha chegado em setembro, não eram muitos, mas eram de facto aguerridos e começaram a criar os milícias mesmo, tipo milícias populares, fazer treinos paramilitares, etc. E aquilo começou a destabilizar um bocado o território e criou muitos problemas ao governo. Não é? Portanto, esteve em Timor 1 ano e 1 mês praticamente. Sim, não chegou, acabou por não chegar um ano. Foi um período muito intensivo, muito trabalho, muito sacrifício, mas eu cheguei em novembro e em setembro estava de regresso, porque, entretanto, deu-se o golpe do ODT. Isso é de Timor em setembro, porque eu era, naquela altura já, era dos milicianos mais antigos que lá estava. Pensei que tinha sido com a invasão da Indonésia. Não, eu saí antes, porque exatamente por ser mais antigo, o governador da altura entendeu percebeu que as coisas estavam a desequilibrar-se completamente e acabou por começar a mandar tropa para a metrópole. Tem algum episódio que queira recordar? De Timor, para mim, o aspecto que estive mais ligado e que considero que foi uma experiência bastante interessante e levada com muita seriedade foi a questão das eleições para digamos, a progressiva timorização do governo a nível local e regional, que seria o ponto de partida para uma eventual independência, embora a independência estivesse consignada
na lei 775, salvo erro, como uma eventualidade, mas era depois uma consulta popular, não era inteiramente garantido. Mas estava previsto essa auscultação, creio que em 1978. Mas tudo depois correu mal porque a Indonésia fez um trabalho muito subreptício e sobretudo, manipulou muito a UDT. Já tinha aquele partido Apodete que acompanhou o processo das eleições, mas a dada altura começou a ver que não tinha expressão nenhuma e começou-se a desligar. Embora, curiosamente, na experiência de Lautern, que foi em Los Paulos, eles mantiveram sempre um delegado, mas a nível já nacional desligaram-se do processo das eleições nacional, quer dizer, da província. E em relação propriamente ao processo eleitoral, ele decorreu com um planeamento muito estrito, em que nós estávamos a cumprir completamente os calendários e, por ironia do destino, ou não, porque também estas coisas não surgem por acaso, no dia em que houve a tomada de posse da primeira Comissão Administrativa Regional, foi o dia do golpe do ODT. E como é que foi o seu regresso depois a Portugal? Na altura, o regresso, eu já agora começava um bocadinho antes, deu-se, portanto, o golpe e houve os primeiros momentos, eram momentos de uma certa expectativa e tentar diminuir as consequências negativas do sucesso, mas o governador decidiu logo que as mulheres dos oficiais e os professores que estavam lá, para uma experiência bastante importante do ponto de vista pedagógico, que foi coordenada pelo Barbeiro de Magalhães, eles regressaram no porão de um navio, e nessa altura veio até a minha mulher e a minha filha, e depois, na altura em que o barco estava a sair do cais, estava para aí a 30 ou 40 metros, houve-se a primeira rajada de tiros, em Dili. Nós tentamos ainda segurar a Fretilin, porque a Fretilin tinha muita gente no meio militar, ao nível de cabos e de praças. Havia, de facto, um oficial que tinha sido nomeado oficial, que por acaso era da Fretilin, mas havia outro que seria eventualmente o DT, porque quando eles foram selecionados, sei que a Fretilin ficou bastante aborrecida com as escolhas, digamos, que foram feitas, foram escolhas objetivas, não é? E parece-me que houve 2 casos em que eles não gostaram da situação, mas o que é certo é que nós estávamos a tentar que as coisas se acalmassem, sobretudo controlassem, mas houve uma situação trágica. Pois a preparação do golpe, na qual esteve ligado na altura, Tenente-Coronel Salvo Erro, Gil Gouveia, ele, digamos, entrou fora de si e infelizmente depois até acabou por ser preso e muito maltratado, muito, isso não é inconcebível o que aconteceu com ele, mas também uma pessoa que na altura nos deu muito apoio na experiência de Lautern, que era o capitão Lino, que por coincidência era familiar, era casado com uma Carrascalão, a tal altura decide com a tropa, com a companhia dele, vir para Dili em apoio da ODT, e nessa altura foi imparável. Quer dizer, a Fretilin, que nós estávamos a tentar conter, tomou conta do quartel-general e pronto, foi o início da Guerra Civil. Depois
Eu ainda estive em momentos um bocado difíceis. Não é? Eu, por exemplo, quando estive no aeroporto para levar os majores Jonatas e Mota, que o DT obrigou a que eles se refugiassem, soubemos que estava gente de franco-atiradores na torre de controle para tirar para cima de nós. O Carrascalão, que era na altura um dos líderes da revolta do DT, percebeu-se disso e veio para o meio de nós, e acho que esse foi um dos momentos em que nos safamos. Só soube disso quando regressei à metrópole, não sabia desse pormenor, mas também tive alguns momentos em que tive, sei lá, uma arma apontada ao peito, tive balas a assobiar por cima da cabeça, que um morteiro a cerca de 50 metros, quer dizer, foram períodos um bocadinho maus. Se dispusesse apenas de uma frase, como é que definia o 25 de Abril? Grandes expectativas, ainda temos que continuar a lutar para que ele se mantenha vivo. Okay. Muito obrigado.